Dia. Hoje a leitura vai ser dos textos de Jeremias 25, 26, 27 e Isaías 19. Jeremias 25. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor. E os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, e a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis, e lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Assim me disse o Senhor, o Rei, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou: Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo, e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o povo que restou de Asdod, Edom, Moabe e os amonitas, os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de além-mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, e os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinri e de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, e todos os reis da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas se eles se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraças sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo.
Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. E você profetize todas essas palavras contra eles, dizendo: O Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: Vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado a outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. Não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os chefes do rebanho. Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu da sua toca. A terra deles ficou devastada, por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. No início do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu ordenar a você, não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes, assim diz o Senhor: se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei, que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo que fiz do santuário de Siló e dessa cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: certamente você morrerá, porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como o templo de Siló e que essa cidade ficará arrasada e abandonada. E todo o povo se juntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: o Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra essa cidade tudo o que vocês ouviram. Agora corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, essa cidade e seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar essas palavras. Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho,
a colina do templo, um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou algum do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Então, estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça contra nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade, contra esta terra, as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Joaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Aquibor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicam, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: faça para você um jugo com cordas de madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido. Eu a dou a quem eu quiser. Agora, sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor. E por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque suas profecias são mentiras e os levarão para longe da sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: coloquem o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela guerra, pela fome e pela peste com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem sujeitar-se ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, eu banirei vocês e vocês perecerão juntamente com os profetas que estão profetizando a vocês. Então, eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor: não ouçam os seus profetas, que dizem que em breve os utensílios do templo serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria essa cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que implorem ao Senhor dos Exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados para a Babilônia.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos utensílios que foram deixados na cidade, os quais o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até o dia em que eu quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Isaías 19. Profecia contra o Egito. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio. Cada um lutará contra seu irmão. Vizinho lutará contra vizinho. Cidade contra cidade. Reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados, e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. Um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos Exércitos. As águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco. Os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se. Os juncos e as canas murcharão. Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for semeado ao longo do Nilo se ressecará, será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores gemerão e se lamentarão, como também todos os que lançam anzóis no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho e os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Os líderes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos. Como então vocês podem dizer ao faraó: sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios? Que mostrem a vocês se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito. Tornaram-se tolos os líderes de Zoan e os de Mênfis. São enganados. Os chefes dos seus clãs induziram o Egito ao erro. O Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados. Eles levam o Egito a cambalear em tudo quanto faz, como cambaleia o bêbado de volta ao seu próprio vômito. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos, que se levantará contra eles. Judá trará pavor aos egípcios. Todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado, por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra eles. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia, haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito, e em sua fronteira um monumento ao Senhor. Será um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito. Quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, ele lhes enviará um Salvador e defensor que os libertará. Assim, o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. A ele prestarão culto com sacrifícios e ofertas de cereal. Farão votos ao Senhor e os cumprirão. O Senhor ferirá os egípcios e ele os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e os curará. Naquele dia haverá uma entrada do Egito para a Síria.
uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito e os egípcios para a Assíria, e os egípcios e os assírios cultuarão juntos. Naquele dia, Israel será um medidor entre o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. O Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Benditos sejam o Egito, meu povo, a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Rai. Estou um pouquinho gripada, gente. Perdoem a voz. A gente vai fazer uma reflexão breve hoje. Nós estamos aqui, muito interessante, né? Porque nós estamos na semana que é a semana do Yom Kippur, e é uma semana que nos traz uma grande reflexão, né? E a gente vê nesses capítulos que foram lidos a forma como o Senhor, ele declara ali, através do seu profeta, o juízo que viria, né? Então, é muito interessante a gente meditar e a gente vê aqui como o Senhor, ele age forte e poderoso diante de um povo obstinado, né? Diante de um povo que tantas vezes recebeu uma palavra para se arrepender, para se alinhar, e muitas vezes foram duros de coração, maltrataram os profetas do Senhor, não deram ouvidos à voz do Senhor. E chega um momento aqui em que o Senhor, ele decide, então, né, disciplinar de uma forma mais dura o povo de Israel. Então, a gente está num contexto histórico profético aqui, da história de Judá. Aconteceu aproximadamente 605 a 594 anos antes de Cristo, né? Aqui era o Império Babilônico que estava em ascensão. Então, Nabucodonosor era aquele que estava ali à frente da Babilônia e o império dele estava crescendo. E aí Jeremias, ele está profetizando aqui durante o reinado do rei Joaquim e do rei Zedequias, certo? Então a gente vai ver que no capítulo 25 vai dizer aqui sobre o cálice da ira de Deus. Então, aqui vem a famosa profecia de Jeremias, dos 70 anos de exílio babilônico. Logo no capítulo 25, no início, versículo 11 e 12, Jeremias, ele vai profetizar 70 anos em que o povo de Israel, o povo de Judá, iria sair da sua terra e iria ser exilado, iria ser levado como prisioneiro, como cativo para a Babilônia, né? Então, isso aqui nos mostra, queridos, que muitas vezes nós temos períodos na nossa vida que perfigura ciclos maiores de disciplina. Porém, esse ciclo aqui, que o Senhor estabelece, ele não foi um ciclo para destruição do povo, mas ele foi um ciclo para disciplina e restauração da história de Israel. E é muito interessante a gente entender e analisar isso. Depois a gente vai ver, no versículo 15 a 29, a visão que Jeremias tem do cálice da ira do Senhor, né? E é interessante que esse cálice, ele vai se enchendo, e ali vem um julgamento que não se limita só a Israel, mas alcança todas as nações, né? Alcança todas as nações, e isso aponta para o grande dia do julgamento. Gente, nós estamos numa semana de um grau de importância tão grande. Ontem eu estava lendo o livro de Apocalipse, e só fazendo um breve adendo aqui,
Depois dá uma lida abre você em Apocalipse 20, e olha que interessante o que diz no versículo 11 de Apocalipse 20. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos. O que se fala tanto em Yom Kippur? Yom Kippur é o dia em que os livros são abertos, queridos. E aqui, olha que interessante. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida. Aqui ele dá um destaque ainda maior para o livro da vida. E ele fala assim: os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. Olha que forte. E a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Muito complexo isso, que dá assim, uma pregação aqui de horas, aqui, se a gente for analisar tudo aqui. E o último versículo. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Então, aqui, Apocalipse traz esse grande dia. Isso aqui que Jeremias está profetizando aqui, né? No capítulo 25, do versículo 15 ao 29, onde ele está mostrando aqui, isso aqui está apontando para esse grande dia, esse grande julgamento escatológico, certo? Então, para você entender que todas as festas bíblicas, elas são um memorial, certo? De algo que aconteceu no passado, de algo que está acontecendo no presente e de algo que vai acontecer no futuro. Então, ainda há um grande Yom Kippur para acontecer, que é quando a gente vê em Apocalipse, certo? E o que a gente precisa entender, né, é que o que importa na nossa vida, na nossa história, na nossa jornada, é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E a cada ano, você tem uma oportunidade de, em Yom Kippur, nesse período de Yom Kippur, você fazer o techuvá verdadeiro, você analisar a sua vida. Essa reflexão começa 30 dias antes, no mês de Elul. Por isso que é importante você estudar tempos e estações, você conhecer os tempos e estações do Senhor. Então começa no mês anterior já, o rei está no campo, já começa uma preparação. Quando entra nesse mês que nós estamos agora, esse mês bíblico, nós estamos no mês bíblico de Tishrei, certo? Hoje é dia 8 do mês de Tishrei, do calendário de Deus. Esse mês é usado até os dias de hoje lá em Israel. Quando você pega lá um jornal, é difícil hoje em dia você ver um jornal físico, mas você vê lá no calendário deles, eles têm lá o mês bíblico e o mês gregoriano, certo? Então eles usam os dois ali. Então, quando entra no mês de Tishrei, nós celebramos a festa de Rosh Hashanah, né, que é a festa das trombetas. O que está sendo anunciado? É a trombeta. Olha, se arrependam, é o que Jeremias estava fazendo aqui. Jeremias estava sendo usado como um chofar de Deus para alertar o povo, certo? Então, na festa de Yom Teruah, é a trombeta soando, e aí começa uma contagem de 10 dias de reversão, onde a gente tem que ir com a boca no pó, onde a gente tem que ir, sim, buscar um arrependimento, analisar a nossa vida, analisar a nossa postura, os nossos pensamentos, aquilo que nós temos feito, como nós temos agido, né? Como que nós temos andado, se nós temos andado em honra ou em desonra.
né? Então a gente precisa se analisar nesse período, pois é um período de graça. Embora ele seja um dia temível, ele é contado, ele é chamado como os dias temíveis. Por quê? Porque os livros são abertos. E quando os livros são abertos, há um julgamento. No dia de Yom Kippur, há um julgamento. Toda a humanidade ela é passada e é julgada. E ali vão ser decretos estabelecidos que vai influenciar nesse ano, nesse novo ano que já iniciou dentro do calendário de Deus. Nós já estamos no ano novo de Deus, certo? Que é o ano de 5.786. Mas esse período de reversão, que é esses 10 dias, é um período de graça, onde o Senhor te oportuniza a você fazer a techuvá. Porque o propósito de Deus não é a destruição, mas é a restauração. E é isso que a gente vê nesses capítulos que foram lidos aqui hoje, totalmente alinhado com o período profético que nós estamos vivendo, queridos. Totalmente alinhado. Quando a gente vai para o capítulo 26 aqui de Jeremias, Jeremias aqui, ele está fazendo uma pregação corajosa no pátio do templo, onde ele está proclamando que o próprio templo seria destruído. Gente, você chega a me arrepiar. Você pensa, vê se não é uma trombeta de Deus, Jeremias, né? Cheio de autoridade de Deus. E ele caminhava ali pelo templo, né? E ele estava dizendo, esse templo vai ser destruído. Vai ser destruído. Ele falou, se não houver techuvá, ele gritava e clamava, se não houver techuvá, o que é techuvá? Arrependimento. O que é techuvá no hebraico? Fazer o retorno. Que retorno? Retornar para Deus. Retornar para Deus. E o techuvá, queridos, é todos os dias. É isso que a gente precisa aprender. A gente não faz o techuvá só quando a gente faz um grande pecado, quando a gente comete uma grande falha e a gente faz o techuvá. Não, é todos os dias. Todos os dias a gente precisa fazer o retorno ao Senhor, nos avaliar, entrar em arrependimento, em humilhação, analisar a nossa vida. Então ele gritava e clamava, se não houver arrependimento, esse templo vai ser destruído. E aqui a gente vê uma reação violenta dos líderes religiosos, né? Então, isso mostra até, perfigura o que o próprio Yeshua também passou, séculos depois, né? Quando ele proclamava a verdade do Senhor. E os líderes religiosos, né? E não só líderes, mas outros também, que rejeitavam ali, que maltrataram os profetas do Senhor, muitas vezes não querem ouvir, né, aquilo que é verdade, querem se satisfazer dentro do seu próprio entendimento, dentro da sua própria, né, limitação, da sua caixinha. E no capítulo 27, a gente vai ver o jugo da Babilônia. Queridos, olha que fantástico isso. Jeremias, ele usa um jugo aqui, literal, como um símbolo profético. Ele demonstra que a submissão à Babilônia, Israel agora, né, o povo de Judá, agora vai ter que ser submisso à Babilônia. E aqui nos mostra um paradoxo, porque era a vontade de Deus para aquele momento. Então, Deus aqui, né, ele está deixando claro o domínio e o governo dele sobre todas as coisas e sobre todas as situações. Então, muitas vezes, a gente deve aceitar as circunstâncias difíceis que nós estamos passando como parte de um plano que o Senhor estabeleceu. Aquele momento ali era o momento em que Israel ia, sim, 70 anos ficar debaixo do jugo da Babilônia.
Entende? Só que tem algo aí muito interessante, né? Olha o que diz no versículo 25. E toda esta terra tornará em desolação e espanto. E essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. E acontecerá, porém, que, quando se cumprirem 70 anos, eu visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, por causa da sua iniquidade, e a terra dos caldeus, e a tornarei em desolação perpétua. Então, entenda algo. A gente vê aqui uma precisão profética. Deus, ele está demonstrando a soberania dele sobre o tempo e sobre a história. Ponto. Deus, ele é soberano na sua vida, no tempo e na história. Agora, a gente vê aqui nesse versículo uma justiça de Deus. Ele mostra aqui que o mesmo instrumento de julgamento de Deus também foi julgado por Deus. Por quê? Deus usa a Babilônia para julgar Israel. Usa a Babilônia para disciplinar Israel. Usa a Babilônia aqui, né, como um instrumento de julgamento sobre Israel, sobre o povo de Israel. Só que eles também serão julgados pela sua iniquidade. Então a gente vê que, né, que Deus estabelece um padrão bíblico de disciplina que depois vem o quê? A restauração, que é o objetivo do Senhor. É a restauração. A restauração. Então, queridos, o que o povo precisou ter aqui durante esses 70 anos? Eles precisaram ter paciência. Eles precisaram ter paciência na tribulação deles. Eles precisaram ter paciência no período de disciplina deles. Eles poderiam ter se livrado disso? Poderiam. Se eles tivessem escutado, se eles tivessem dado ouvidos aos profetas, se eles não tivessem se orgulhado, se eles não tivessem fechado os corações deles, se eles não tivessem dado ouvido aos maus pensamentos, se eles não tivessem dado, né, ouvido à inclinação do mal dentro deles, a Yetzer Hará, eles poderiam ter sido livres. Deus deu várias oportunidades, mas eles resolveram e optaram se fechar, endurecer o coração. Tiveram que passar, então, por 70 anos, 70 anos, 70 anos, uma geração inteira de disciplina. E aqui eles tiveram que ter paciência, confiar no time perfeito de Deus. A gente vê aqui que a gente deve discernir os tempos, né? Assim como Jeremias estava discernindo ali o tempo da sua geração. E a gente deve entender que a gente não deve e a gente não tem autonomia para forçar o time de Deus na restauração. O time dele é o time dele. É ele que determina todas as coisas. O que a gente precisa entender é que o nosso processo, ele é tão importante quanto o alvo. Porque é no seu processo que o seu caráter vai sendo transformado. É no seu processo que você vai sendo limpo de toda iniquidade, de toda altivez, de toda obstinação, de todo orgulho. É no seu processo, é no processo da disciplina que você vai sendo transformado, né? Como o ouro é purificado no fogo, quando o diamante ele é lapidado. E tudo aquilo que é sujeira, tudo aquilo que é ruim vai saindo. Então a gente precisa entender e confiar no Senhor, porque a disciplina dele não é para destruição, mas é para restauração.
é para a restauração. É muito forte a gente vê que as palavras proféticas do Senhor nos ensinam sobre a fidelidade dele, mesmo no meio do julgamento. Mesmo no meio do julgamento, sempre, sempre aponta para a esperança final da restauração do Senhor nas nossas vidas. Para a gente fechar, há algo muito interessante aqui no capítulo 27, onde fala dos utensílios, né? Alguns profetas, falsos profetas, falavam que os utensílios iam ser... Jeremias estava falando, ó, esse templo aqui vai ser destruído, os utensílios vão sair daqui, vão ser levados. E os utensílios, eles eram objetos santos, eles eram objetos que faziam parte da adoração do Senhor no templo, né? E no capítulo 27, no versículo 22, fala assim: para a Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os restituirei a este lugar. Chega a arrepiar. Falando aqui da restituição do Senhor, né? Então aqui ele estabelecendo, ó, vai ser levado para a Babilônia até o dia em que eu os visitar. Então eu farei subir e eu restituirei. Esses instrumentos, tá? Eles eram instrumentos santos, né? Consagrados para o serviço divino. Eles eram separados exclusivamente para o Senhor. Então, a remoção desses utensílios simbolizava o quê? Uma interrupção temporária da adoração no templo. Isso é de cortar o coração, né? Então, nos versículos anteriores, né, os falsos profetas confrontaram Jeremias falando que os utensílios iam voltar rapidamente, que o exílio seria breve, que não haveria julgamento completo. E Jeremias fala, não, os utensílios vão para a Babilônia, e lá eles vão permanecer, até que Hashem, até que Elohim, até que Yahvé decida trazê-los de volta. E aí, o que isso traz para nós, né? De ensino? O que isso liga com a nossa vida? O que isso tem a ver conosco? Se, né, Deus aqui estava falando sobre utensílios, isso aqui é algo tremendo, queridos. Sabe por quê? Que mostra que Deus não esquece de nada do que é seu. Meu Deus. Ele se lembrou de panelas, de bacias, de utensílios, quanto mais ele não se lembrará do seu povo. O retorno dos utensílios. E onde você pode ver que esses utensílios voltaram? Queridos, quando a gente vai ler no trecho que vai falar sobre o reinado de Ciro na Pérsia, né? Lembram? Acho que foi em Neemias que nós lemos, foi em Esdras, perdão. Ciro, o rei Ciro, devolveu todos os utensílios. Sabe quantos? Sabe quantos? Pega isso. Quantos objetos do templo foram devolvidos? 5.400 objetos foram restituídos. 5.400 objetos foram restituídos ao templo. Deus usou um rei ímpio, um rei persa, né? E ele mandou devolver todos os utensílios para o templo. Então, aqui, o cumprimento literal
da profecia de Jeremias. Preciso, extremamente preciso. Então, Deus falou, ó, vai ser removido, vai ser levado. Só que o que Deus fez? Removeu, só que ele preservou. A fidelidade de Deus aqui, ó. Deus mesmo preservou em meio à tribulação, em meio à disciplina. E depois ele fez o quê? Restituiu. Meu Deus. Restauração completa, queridos. Restauração completa. Então, se o Senhor se lembrou de panelas, ele não vai se lembrar do seu povo? Se ele se lembrou de cada detalhe, pensa em 5.400 utensílios, cada um menorzinho, maiorzão, de tudo que é jeito, de tudo que é tamanho, de prata, de ouro, de... Gente, ele se lembra de tudo que é dele. Então, esse ponto aqui específico sobre o retorno dos utensílios é um sinal tangível que Deus ele cumpre todas as suas promessas, todas as suas promessas e tudo que está escrito na sua palavra será cumprido. A fidelidade do Senhor, ela se estende até os menores detalhes. Até os menores detalhes das suas promessas, elas se cumprirão. Elas se cumprirão. E isso tem que alimentar e fomentar a nossa confiança, a nossa perseverança no Senhor. A nossa entrega total. A nossa entrega total e o nosso derramar nele e realmente se arrepender, e realmente se prostrar e falar, Senhor, faça o que o Senhor quiser fazer de mim. Muda o meu entendimento, o meu caráter, a minha postura, a minha vida. Porque grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Nós lemos em Isaías, né? Estou fechando aqui. Também um juízo sobre o Egito, mas também uma restauração sobre o Egito. Interessante no final, né? Que o Senhor chama o Egito dele. Então, a gente vê aqui, se Deus se lembrou de cada utensílio do templo, que durante 70 anos ficou exilado e trouxe de volta, do jeito que ele falou, né? Imagine o que ele fará com nações inteiras, porque é o que a gente leu em Isaías hoje. Isaías 19, 22. Profeticamente tem aqui, olha, uma profecia tremenda. E ferirá o Senhor ao Egito, e ferindo e o sarando, e eles se converterão ao Senhor, e ele lhes estenderá as orações e os sarará. Então, o mesmo Deus que preservou utensílios na Babilônia, ele também preserva e tem zelado pelas nações. Mesmo o Egito, que foi uma nação que escravizou Israel, Deus tem uma restauração espiritual gloriosa para o Egito. E sabe por quê? Lembra de José? Quem abrigou José? Quem abrigou José no período mais difícil? Foi o Egito. E depois quem abrigou o povo de Israel? Lembra? Jacó vai com os 11 irmãos de José para lá, e lá eles se estabelecem e se tornam grandes. Deus não se esquece, queridos. Deus não se esquece. Então, mesmo Egito, ele será, e Deus tem uma restauração espiritual gloriosa para o Egito. De transformar aquele Egito opressor, idólatra, em um Egito adorador. Adorador. Amém? Então, nada foge ao controle do nosso Deus, queridos. Entenda que nenhuma situação da sua vida está além da capacidade de restauração do Senhor. Toma posse disso nessa manhã. Não tem nenhuma área da sua vida que não possa ser restaurada pelo Senhor. Ele é especialista em transformar cativeiros em libertação.
Ele é especialista em transformar inimigos em aliados. Aleluia. Ele é especialista em transformar objetos perdidos em tesouros restaurados. O poder do Senhor, queridos, não tem limites. Não tem limites. Que você seja abundantemente abençoado nessa manhã, para a glória do Eterno. E amanhã estaremos firmes e fortes juntos. Amanhã inicia o nosso jejum às 17 horas, nosso jejum de Yom Kippur. Se você ainda não conhece, assista a live do Apóstolo Israel lá no Instagram dele, tá bom? Para você entender um pouco mais sobre esse portal profético importantíssimo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Seja abençoado, tu e a tua casa, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia, shalom, shalom.